dar o nosso cordial boa noite a todos aqueles que chegaram aqui para ouvir a palavra de Deus. Queremos dar uma saudação também àqueles que estão ouvindo através do rádio. Que Deus seja louvado essa noite pelo estudo da sua palavra. O tema que nós vamos estudar hoje à noite é um tema muito difícil. E quando eu falo assim que é um tema muito difícil, significa que tem controvérsia. Porque é muito difícil para seres finitos estudarem acerca do infinito. É muito difícil para seres finitos poderem entender a grandeza do infinito. A visão que nós vamos estudar hoje à noite é uma visão das mais sublimes e extraordinárias do Apocalipse. O capítulo 4 de Apocalipse, ele começa com um convite a João, dizendo assim: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Essa visão, ela entra no santuário de Deus, na sala do trono do Eterno, e mostra para nós o valor e a importância da adoração. Nós todos temos estudado e sabemos que estamos dentro de um conflito, que nós chamamos de conflito dos séculos. Esse conflito, que nós chamamos de conflito dos séculos, tem dois lados. E a luta do conflito é pela posse do coração. A luta do conflito é para saber a quem o ser humano vai adorar. É por isso que Deus colocou dentro dos seres humanos esse senso de reverência e adoração a um ser superior, a um ser sobrenatural. Outro dia eu estava lendo, eu gosto muito de missões, e como eu fui missionário, eu sempre estou procurando notícias sobre missões. Outro dia eu descobri um artigo interessante de uma missionária. Eles descobriram umas ilhas do Pacífico, naquela região da Ásia, e quando eles descobriram aquela ilha, havia pessoas naquela ilha que eles eram os nativos da ilha, eles não eram colonizados, eles viviam ainda em um estágio primitivo. E aquela missionária chegou lá e ela tentou ver como se comunicaria com eles. Ela viveu, eu não me lembro agora a quantidade de anos, mas era alguma coisa como 6 anos ou alguma coisa assim, ou mais. E ela começou a aprender a língua deles para poder fazer um dicionário e traduzir aquela língua que era desconhecida, porque aqueles povos daquela ilha, eles viviam em condições primitivas. Quer dizer, ela foi o primeiro contato deles com a civilização. E ela, falando do repórter, dando um relatório, ela dizia assim, de que quando ela começou a estudar a língua, ela percebeu que na língua deles havia um termo para descrever um ser supremo e superior que dominava sobre todos eles e tinha o controle de todos eles. E ela disse que ela ficou muito surpresa de ver que, mesmo numa cultura completamente primitiva, sem nenhuma civilização, havia dentro do ser daquelas pessoas essa reverência a esse ser supremo, que ela, obviamente, na língua deles tinha um nome, ela traduziu por Deus. Vocês percebem que mesmo uma pessoa que não tem nenhuma noção de religião, mesmo uma pessoa que não conhece nada de Deus, ela tem o senso dentro dela do que é certo e do que é errado. Se ela estiver matando uma pessoa, há uma coisa na natureza dela que vai dizer que aquilo está errado, mesmo que ela não tenha nenhum conhecimento. É por isso que eu digo que Deus colocou dentro do ser humano, criatura, obra das mãos dele, esse desejo, esse anseio de se relacionar com o Criador. E quando nós começamos a estudar Deus, a entender melhor esse ser infinito e a obra dele nesse planeta, nós precisamos da fé.
porque os seres finitos não conseguem compreender valores infinitos. No capítulo 4 de Apocalipse, a linguagem é muito soberana. No capítulo 4 de Apocalipse, a linguagem é muito superior. O entendimento, ele fica pequeno para compreender a revelação, porque uma porta se abre e João entra dentro da sala do trono do Altíssimo, e ele começa a tentar escrever o que ele está vendo na sala do trono do Altíssimo. É por isso que eu disse para vocês que o assunto é bem controvertido, e eu não estou aqui esta noite para vos falar como um teólogo, para dizer ou interpretar a profecia, mas eu quero me deter nos elementos da profecia que mostra de que no grande conflito, e aqueles que se relacionam com Deus e aqueles que entram em comunhão com Deus, eles desenvolvem no coração um espírito de submissão, um espírito de adoração e um espírito de obediência ao Criador. O capítulo 4 de Apocalipse traz a descrição de coisas, traz elementos que não é comum a nós, seres humanos. Quando João entrou na porta que estava aberta, se vocês olharem no versículo 1, começando a narrativa, quando ele entrou na porta, diz que ele entrou em êxtase. Essa expressão, aquilo que ele pôde ver era muito grande para ele, e o sentimento dele foi de êxtase. Ele estava diante do trono de Deus. Nós vamos ler do versículo 2 até o versículo 11, mas eu vou ler por partes, e eu quero começar lendo no capítulo 4 de Apocalipse. Eu quero começar lendo no versículo 2 até o versículo 5. O capítulo 4 de Apocalipse, eu vou ler do versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: imediatamente eu fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e eu via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinha nas suas cabeças coroa de ouro, e do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Se a gente lê a narrativa, é bem difícil a gente entender o que João estava vendo. Às vezes a linguagem parece que não faz sentido, mas você tem que entender uma coisa, que João era um ser humano com um vocabulário humano, vendo agora a sala do trono de Deus, vendo a glória de Deus, vendo os utensílios que tinha na sala do trono de Deus. E a primeira coisa que ele vê é o próprio trono de Deus. Em Apocalipse, o trono de Deus é mencionado em todos os capítulos de Apocalipse, exceto o capítulo 2, o capítulo 8 e o capítulo 9. Notem que a mensagem do trono de Deus é uma coisa forte no Apocalipse, porque é mencionado em todos os capítulos, exceto o capítulo 2, 8 e 9. O trono de Deus reflete a sua majestade, reflete a sua glória. Mas especificamente no capítulo 4, João tenta usar as palavras humanas e o vocabulário humano para tentar descrever a grandeza e a glória
do que ele estava vendo. Interessante que quando perguntaram ao grande músico Handel como é que ele havia conseguido escrever o oratório do Messias. O oratório do Messias é o Aleluia de Handel. Talvez a gente não conhece pelo nome do oratório do Messias, mas esse é o nome correto da peça. Mas todo mundo aqui conhece o Aleluia de Handel. Alguém perguntou a esse músico Handel qual foi a inspiração dele para escrever o Aleluia que ele escreveu. E a resposta dele foi a seguinte: eu vi o céu aberto e Deus sentado em seu lindo trono branco. Essa foi a resposta de Handel. Foi essa a inspiração que ele deu. A inspiração do Aleluia de Handel veio do trono de Deus. O que ele viu, isso foi uma visão de Deus. Você imaginou? Não estou aqui para julgar, não estou aqui para julgar, mas o que eu quero mostrar para você é de que quando a gente entra na sala do trono de Deus, quando a gente tem realmente o senso da presença de Deus na nossa vida, as coisas mudam de figura, as coisas mudam de direção. O ser humano hoje vive na miséria, no sofrimento, nessa luta terrível pela sobrevivência. Mas há uma coisa que a gente não entende, é de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso significa que você precisa de Deus para ser pleno nessa vida. Se você não conseguir se conectar com Deus, você não vai alcançar essa plenitude de felicidade que a vida pode lhe oferecer. A Bíblia diz que João viu alguém sentado no trono. E o que me chama a atenção aqui é que João, ele não tenta de maneira nenhuma descrever a pessoa que está sentada no trono. Ele nem sequer se atreve a descrever a figura de Deus. Nós nem sabemos se ele viu realmente a figura de Deus, porque a glória do que ele viu dentro da sala do trono de Deus era tão grande que ele realmente não tinha palavras para descrever o que ele estava vendo. E ele tenta descrever a Deus como o brilho de uma pedra preciosa, mas ele nunca descreve nenhum tipo de forma da pessoa que estava sentada no trono. Ele olha para o trono e ele vê luzes resplandecentes que vêm como pedras preciosas. E ele menciona 3 pedras preciosas. Ele menciona o jaspe, o sardônio e a esmeralda, que no tempo que João escreveu o Apocalipse eram as 3 pedras mais valiosas. E era por isso que ele estava procurando uma linguagem que pudesse descrever o valor, a beleza, a grandeza, o brilho daquilo que ele estava fazendo, que ele estava vendo. A linguagem humana que João usa para descrever a glória de Deus tem um significado profundo, mas ele não conseguia encontrar as palavras para descrever. Mas ele mencionava as pedras. Dizem os historiadores e os estudiosos que as pedras, suas cores têm um significado. O jaspe, o jaspe é uma cor meio avermelhada, mas existe um tipo de jaspe que é mais valioso ainda, e ainda hoje custa muito caro. É um jaspe cristalino, ele tem cor de diamante. O jaspe que João via era um jaspe cristalino. O jaspe tem cores de diamantes e representa a pureza e a santidade de quem? De Deus. Há uma coisa que nós precisamos entender: nós servimos a um Deus puro, nós servimos a um Deus santo, e é por isso que Deus diz assim: sede santos como eu sou o quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para refletir e glorificar o nome desse Deus. É claro que você, ao chegar no espelho, facilmente você pode ver que o pecado ele vem danificando a forma que Deus colocou em você. É por isso que eu disse que não existe ninguém feio. Que você pode chegar no espelho, por mais feio que você possa se achar, você tem que lembrar que a sua origem é a imagem e semelhança de Deus. É por isso que Deus diz assim: eu vejo o coração e não vejo a aparência externa.
Eu me lembro de uma vez que eu fui fazer um trabalho lá no coração da África, e eu vi um irmão que ele estava meio incomodado comigo. Eu penso que ele deveria ter algum problema com branco, e ele chegou lá no canto da igreja e me disse assim: mas o que é que vocês brancos vêm fazer aqui na África? Vocês vêm explorar a gente, vocês não gostam de negro. E ele começou a descer além de mim. Eu fiquei parado assim, olhando para ele, olhava para o olho dele assim. Eu aprendi uma coisa no ministério: quando o cara está nervoso, lá criticando, metendo o pau em você, você gruda teu olho no olho dele, que aí ele sabe que você está ouvindo, mas não está com medo. Esse irmão bravo da igreja vem atacar o pastor lá, botar o dedo na nariz do pastor, bota os olhos no olho dele assim. Pode falar, irmão. E eu disse: irmão, escuta, o teu problema comigo é por causa da cor? E foi exatamente, o senhor tocou no ponto. Eu falei: mas o irmão está enganado, nós temos a mesma cor. Como nós temos a mesma cor? O senhor é branco e eu sou preto. Eu falei: não, nós temos a mesma cor. O irmão que está cego, não consegue ver, mas nós temos a mesma cor. Eu falei: como assim? Eu falei: olha, a Bíblia diz que Deus, quando olha para nós, Deus olha por dentro ou por fora? Ele pensou um pouco assim: Deus vê o que está dentro, no coração, isso é que importa para Deus. Eu falei: então o irmão pega uma faquinha aí e vamos cortar a sua carne e a minha carne, e vamos ver qual é a cor que nós dois temos por dentro, para a gente ver se a gente tem cor diferente, porque Deus vê por dentro. Agora, a minha cor por dentro e a sua cor por dentro é vermelha, é a mesma. Se o irmão quiser ver o que está do lado de fora, pode ver como o mundo vê, porque o mundo vê o que está fora. Agora Deus não, Deus vê o que está dentro, e dentro nós temos a mesma coisa, somos irmãos, vamos para o mesmo lado. Agora, o irmão vai olhar para mim com minha aparência externa, ou o irmão vai olhar como Deus olha interno? E ele ficou meio silencioso assim, deu uma travada. Deu uma travada. Ele falou: pastor, você me perdoa, porque eu quero ver você como Deus vê. E se eu vou ver você como Deus vê, nós somos da mesma cor por dentro. Você está certo. Nós fomos assim debaixo de uma árvore, fizemos uma oração. E disse para ele: irmão, não vai haver essas diferenças aqui embaixo: rico, pobre, preto, branco, intelectual, burro. Não vai ter isso. Lá em cima a vida vai ser cheia de glória. E eu fico maravilhado que Deus, quando Ele dá essas revelações, Ele está revelando para nós a santidade dEle, Ele está revelando para nós a glória dEle. E é interessante que o sardônio, ele também tem um significado. Ele tem, a pedra preciosa sardônio tem uma cor avermelhada e representa a justiça infalível de Deus. Se você estiver com Deus, você vai ser justo. Eu me lembro de uma vez que eu era pastor de uma igreja e uma irmã apareceu com uma história dentro da igreja que a minha filha estava dormindo com o namorado dela. E eu falei: irmã, a senhora tem certeza que a minha filha está dormindo com o namorado dela? Ela falou: eu tenho. Eu falei: mas eu vou levar esse assunto para a comissão da igreja. E levei o assunto para a comissão da igreja e falei: irmãos, é o seguinte, há uma irmã aí que está dizendo que a minha filha está dormindo com o namorado dela, e eu quero aqui nomear uma comissão de 3 pessoas e dar um prazo de 3 meses para que essa comissão faça uma investigação profunda e descubra se a minha filha está dormindo com o namorado dela. Porque se a minha filha estiver dormindo com o namorado dela, eu vou conduzir a eliminação dela da igreja. E os irmãos ficaram assim, tudo meio surpresos, né? Não, pastor, você está muito duro com sua filha. Eu falei: irmão, eu estou duro com a minha filha, que é membro da minha igreja. Ela é minha filha lá em casa, mas aqui na igreja ela é membro. Se ela estiver dormindo com a namorada, ela vai ser eliminada. Agora eu preciso investigar o assunto. Então nós vamos eleger uma comissão aqui com 3 pessoas para investigar esse assunto. Eu cheguei em casa e chamei a minha filha. Falei: minha filha, vem cá, você está dormindo com seu namorado? Ela falou: pai, eu não estou. Imagina. Eu falei: minha filha, você não mente para mim não.
que aqui eu sou teu pai, mas lá na igreja eu sou o pastor. Você fala a verdade para mim, porque eu não quero passar por palhaço, não. Você vai, fala a verdade. Fala, pai, não estou dormindo. Mas fala, meu filho, hoje eu nomeei uma comissão lá na igreja para investigar você e o seu namorado. Falou, foi muito bem. Fez muito bem, que eu quero que investigue mesmo. Aí entreguei o assunto para a comissão. E a justiça tem que ser para todos. A justiça de Deus, ela não falha. Falha? Não. Se você tentar fazer alguma coisa aí, no Nordeste tem uma palavra que a gente chama trampique. Sabe o que é um trampique? Quando você quer fazer uma ajeitada aqui e fazer uma coisinha aqui para dar tudo certo. Tem que dar tudo certo. Não é? Com Deus não é assim, irmão. Se você começar a fazer negociata por aí para ganhar dinheiro, enrolando um, botando peneira no outro, dando uma ajeitada ali, a justiça de Deus não vai entrar na tua vida. A justiça de Deus, ela é pura, é infalível. Eu tenho que terminar a história, senão a pessoa vai ficar curioso, né? Vai acontecer depois dos 3 meses. Eu já ia me embora para o outro lado aqui. Depois de 3 meses a comissão voltou, falou, o pastor investigou, analisou, se tu calhou tudo, fez tudo certinho, tudo, seu filho não está dormindo com o namorado. Falei, irmã, vem cá, a senhora me traga as provas. Eu não posso provar. Falei, irmã, agora é o seguinte, o mandamento diz assim, não levantarás falso testemunho contra o seu próximo. A irmã quebrou e transgrediu um mandamento da lei. A irmã é passiva de ser disciplinada agora. A irmã transgrediu o mandamento igual, não adulterarás. O mesmo Deus que disse não adulterarás, disse não levantarás falso testemunho. E se a irmã não provar agora, a irmã vai entrar na linha também, porque era minha filha, mas pastor começou a chorar lá. Eu falei, olha irmão, é o seguinte, quem fala e não prova o que fala tem que ser disciplinado na igreja. É assim que a gente acaba a fofoca. Levantou um falso do irmão, não provou o falso, disciplina, 3 meses. Levantou outro falso depois, reincidência, 6 meses. Pela 3ª vez, levantou o falso, 9 meses. Se não aprendeu a controlar a língua, já que a gente não pode cortar a língua, a gente corta o medo da igreja. Mas acaba a fofoca que vem do diabo. Tem um monte de irmãos dentro da igreja que estão possessas pelo inimigo. A vida delas é falar mal dos outros. Tem alguns irmãos dentro da igreja que parece que estão possessos pelo inimigo. A vida deles é criticar a igreja, é criticar o pastor, é falar mal dos outros. Irmãos, a justiça de Deus é infalível. Se você quer andar com Deus, você precisa andar com a justiça dele. Note que a visão do santuário celestial, essa visão do trono de Deus, ela traz para nós alguns conceitos fortes que devem nos ajudar a crescer na nossa vida espiritual. E a 3ª pedra é o nome da minha mãe, Esmeralda. Que cor tem esmeralda? Vocês nunca viram esmeralda, mas sabem que é verde, né? É linda a esmeralda, pedra verde, brilhosa. Significa a misericórdia de Deus para com os seres caídos. Quando a gente entra na sala do trono de Deus e a gente olha os elementos da visão, a gente começa a ver que os elementos que São João tenta usar para explicar o reflexo da glória de Deus tem a ver com a santidade dele, tem a ver com a justiça dele e tem que ver com a misericórdia dele. E o homem, quando entrou na porta e que ele viu a grandeza do trono de Deus, ele viu um arco-íris. Finalmente havia uma coisa que humanamente ele podia explicar o que era. E ele disse, havia um arco-íris. E vocês sabem que o arco-íris, ele é uma mistura do sol com as gotas da chuva. Se não tiver chuva, não tem arco-íris. Se você não sabia dessa, vai ter bem. Eu não sou como é que chama esse povo aí que estuda a natureza, biólogo, sei lá. Mas o arco-íris é uma combinação da luz do sol com as gotas de chuva. Faz o arco-íris. E quando a gente vai estudando a profecia, buscando, a gente vê que o arco-íris
sobre o trono de Deus representa a união, assim como une o sol e as gotas de chuva, faz aquele arco-íris lindo, colorido. A misericórdia de Deus e a justiça de Deus está sobre o trono dele, porque o salário do pecado é a morte, e a justiça exigia a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que é Cristo Jesus nosso Senhor, que é a misericórdia. A cruz é o arco-íris da salvação, porque na cruz Deus uniu a misericórdia e a justiça, e hoje nós temos essa oportunidade de salvação, e hoje nós temos essa oportunidade de ser alcançado pela misericórdia de Deus e pela justiça de Deus. É por isso que o cristão, quando ele anda com Deus, ele desenvolve um caráter justo. As pessoas aí fora, quando o filho é assassinado, elas vão na frente da televisão e falam assim: eu quero justiça, né? Eu quero justiça. O povo quer justiça. Às vezes na igreja também o povo quer justiça. O povo quer justiça. Quando vê um pastor aqui que faz tudo que é errado, depois uma hora ele se rebenta lá, o povo: filho bem feito, agora tá aí, pagou. O ser humano quer sempre pagar o mal com o mal, né? Essa é a lei dos cananitas. Mas Deus não é assim, não. Deus, quando a justiça vem, a misericórdia chega junto. Amém, igreja? Eu louvo a Deus por isso. É por isso que quando meus pecados eu me ajoelho lá, e eu sei que Deus perdoa o meu pecado. É claro que se você começa a pecar e pedir perdão, pecar e pedir perdão, chega uma hora que você já está ficando sem vergonha, né? Chega uma hora que você já não está achando. Quando você repete um pecado 1 milhão de vezes, 1000 vezes, e pede perdão e repete, sabe o que acontece? Acontece que você, na verdade, já não vê mais o teu pecado como pecado. É por isso que você não pode vencer ele, porque você já se acomodou com o pecado, você já gostou do pecado. Então fica meio complicado para você sentir a justiça de Deus na sua vida. A justiça de Deus é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus e traz paz ao coração dele. Os cristãos eram para viver com o coração cheio de paz, eram para sentir essa justificação que a justiça de Deus pode dar, que é alcançada pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Isso não quer dizer que vai ser santo agora, mas significa que cada vez que pecar, nosso advogado Jesus Cristo está lá para interceder pelos nossos pecados. A justiça e a misericórdia de Deus estão em forma de arco-íris sobre o trono do Deus Altíssimo. Mas é interessante que a Bíblia fala sobre 24 anciãos, 24 tronos, 24 coroas. E aqui a visão começa a ficar um pouco complicada. Aqui existem diferentes interpretações teológicas, não é? Se vocês verem o verso 4, vamos ver o verso 4. O verso 4 de Apocalipse, verso 4. Verso 4 diz assim: ao redor do trono, também havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Quem é esses 24 anciãos? Aqui alguns teólogos, até mesmo os teólogos da igreja, discordam um pouco, mas há uma corrente teológica que acredita que esses 24 anciãos são representantes dos seres humanos na presença de Deus. São seres humanos que já estão no céu, e a gente, para chegar no céu, tem que ser por resto. Quem foi para o céu? Ou foi para o céu porque foi trasladado, ou porque foi ressuscitado. Nós temos algum grupo. Quando a gente olha a Bíblia como um todo, a gente vê que Moisés foi ressuscitado, ele poderia ser um dos 24 anciãos. Enoque foi trasladado, Elias foi trasladado, eles poderiam ser um dos 24 anciãos. Mateus 27:52 diz que muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados com Jesus. Então já existem alguns seres humanos no céu. Há uma tremenda divergência teológica, mas eu não estou aqui como um teólogo para poder clarificar essa divergência. O que eu gosto dessa interpretação é que os 24 anciãos eram representantes humanos que assistem na presença do nosso Deus.
E no verso 5 nós encontramos, saindo do trono, vozes como de trovão e relâmpagos. Se vocês observarem através da Bíblia, sempre quando Deus se apresenta, quando há uma manifestação da presença de Deus, há trovões e relâmpagos. A designação, e aí a parte final fecha no versículo 5, que diz assim: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Queridos, eu não tenho dúvida de que aqui é uma alusão à ação do Espírito Santo de Deus, a obra de perfeição do seu trabalho e os dons variados que ele consegue para edificar a igreja de Deus. Da sala do trono celestial nós encontramos elementos que mostram que o Espírito de Deus está disposto a iluminar o coração mais escuro que possa existir no planeta Terra, porque o Espírito é uma luz que brilha na presença de Deus, que brilhar no seu e no meu coração. A teologia aqui ela fica muito profunda, e eu não sou teólogo e também não estou aqui, eu não quero que depois ninguém diga que eu estou pregando alguma coisa errada ou certa, ou essa ou aquela interpretação. Alguns dizem que os 24 anciões é uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 do Velho Testamento e aos 12 apóstolos do Novo Testamento. Então há uma nomenclatura de 24, e não quero ir muito profundo dentro do assunto da profecia, mas eu estou tentando dizer a vocês que na sala do trono de Deus, quando vocês pensarem na sala do trono de Deus, pensem em 12, pensem em 24 tronos, pensem em 24 anciões, pensem nessas lâmpadas que representam o Espírito Santo de Deus, pensem na glória, no brilho que emana do trono, pensem no arco-íris. São linguagem limitada, humana, para descrever a glória do que está dentro da sala do trono de Deus. E é interessante que, se lermos agora o versículo 6 e 7, vamos ler versículos 6 e 7, diz assim: também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. Ao redor do trono, um ao meio de cada lado, havia 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante ao touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Isso que agora complicou tudo mesmo. Como é que a gente vai entender essa confusão aqui? 24 anciões do lado de cá, do lado do trono 2 seres viventes, 2 de um lado, 2 do outro. Aí a mensagem diz que esses seres tinham olhos e tinham asas, né? E aí havia alguma fisionomia que caracterizava alguma coisa aqui da terra, né? E ele então pôde ver a figura de um leão, ele viu a figura de um touro, ele viu a figura de um homem, ele viu a figura de uma águia. É como se Deus estivesse querendo dizer alguma coisa para nós na visão. Esses 4 seres viventes, nós não encontramos nenhuma evidência de que eles são humanos, mas agora eles são celestiais, porque eles estão 2 ao lado e 2 do outro. Se a gente vai em Isaías capítulo 6, a gente vê a visão de Isaías, vê os serafins e os querubins que assistem na presença de Deus com as suas asas, tinham mais de uma asa. Existe uma certa conexão que pode nos levar a pensar que na sala do trono de Deus nós temos esses serafins assistindo na presença de Deus. E eu não quero aqui, irmãos, me deter muito na interpretação, porque vocês sabem que cada figura dessa tem um sentido. Por exemplo, o leão, ele representa a nobreza do seu porte nobre como o rei dos animais. E depois nós olhamos para o touro com a sua força, depois nós olhamos para o homem com a sua inteligência, e nós olhamos para a águia com a sua habilidade, não é? De poder identificar, com a sua visão tremenda, precisão e rapidez. Se vocês olharem cada elemento desse, existe uma mensagem para nós. Quando a gente olha, por exemplo, nos evangelhos, a gente vê Mateus falando do leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus Cristo. Quando a gente olha para o touro e a força dele, eram animais que eram sacrificados perante o altar. E Marcos,
ele fala também do serviço. O touro era um animal de serviço que servia. Note que para cada figura dessa é uma analogia sobre Jesus Cristo e a missão dele aqui na terra. Quando você vê o rosto, simboliza Deus descendo aqui, encarnando seu filho como homem. E quando a gente olha, nós vemos isso em Lucas. Nós vemos isso em Lucas, a encarnação. E quando nós olhamos para João, nós vemos a deidade de Jesus simbolizado por essa águia, com a sua precisão, com a sua rapidez, com a sua grandeza. E eu não sou teólogo e não estou aqui para explicar a profecia. Não estou aqui para explicar a profecia. Porque para mim, o que quero enfatizar e pregar vai vir agora, depois dos elementos da visão. Talvez algum teólogo pode vir aqui tentar ir mais profundo e explicar a teologia, a profecia, o que realmente significa cada elemento desse. Mas quando eu entro na sala do trono de Deus, eu identifico a glória, eu identifico o arco-íris, eu identifico 24 anciões representando os seres humanos na presença do Pai. Eu encontro também 4 seres viventes especiais, cheios de glória, que estão perante o altar do trono de Deus. E ao mesmo tempo eu vejo aqueles candelabros, aqueles candeeiros simbolizando a presença do Espírito Santo na sala do trono. Os elementos eles vão se unindo, se agregando, se juntando, e temos agora essas figuras humanas representando ou dando algum atributo do caráter do ministério de Jesus quando ele encarnou para salvar-nos dos nossos pecados. Mas meus queridos, quando a gente move para o versículo 8, é quando eu acho que agora começa a mensagem para nós. Se vocês olharem o capítulo 4 de Apocalipse, e vocês olharem agora o versículo 8, Apocalipse capítulo 4 e o versículo 8, diz assim: e os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, aqui é o canto dos 4 seres viventes: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que o quê? Amém, igreja? Amém. Aqui a visão para mim começa a fazer sentido. Eu não estou muito preocupado com a interpretação da profecia ou quem é a visão, mas eu estou preocupado com a mensagem da visão. E esse é o foco que eu quero dar. Qual é a mensagem da visão? Aqui nós encontramos a doxologia dos 4 seres viventes que assistem na presença do Deus Altíssimo. E meus queridos, essa doxologia ela diz muita coisa para nós. É uma mensagem para o povo de Deus. É por isso que está relatado. É por isso que está relatado. Se nós observarmos com calma, nós vamos ver que a doxologia começa falando da santidade, louvar a Deus por sua santidade. A expressão, os seres viventes, quando eles abrem a boca, eles dizem Santo, Santo, Santo. Eles falam da santidade de Deus. Da sala do trono celestial há uma mensagem que vem da boca dos 4 seres viventes que assistem na presença do trono de Deus. E essa mensagem mostra que nós precisamos louvar a Deus por causa da sua santidade. É por isso que a santidade é o gol da vida cristã. Repetidas vezes a Bíblia fala que as criaturas precisam reconhecer a santidade do Criador. Esta é a razão por que nós nos reunimos aqui para adorar a Deus. Se tivermos um sentimento interior que quer glorificar a nós mesmos, teremos dificuldades de quê? De louvar a Deus e adorar. E eu acho que esse é o problema hoje. É por isso que a gente não vem para a igreja, chega atrasado, vem um dia, outro não vem, uma quarta-feira dá para vir, outra não dá. Nós somos extremamente relapsos quando chega à igreja, não é? Ah, Deus vai entender, aconteceu um problema, não dá para eu ir. Tem um casamento do amigo no sábado, outro casamento. Nós não vemos a igreja como um lugar de santidade. Nós não vemos a igreja como um lugar santo. Nós não vemos a igreja como uma casa de Deus. Por isso que a gente chega aqui falando das coisas da semana, e batendo papo, e contando história um para o outro. E se a gente vivesse no tempo do Velho Testamento, eu acho que não tinha mais membro na igreja. Todo mundo já tinha consumido pelo fogo.
Porque nós chegamos aqui com as nossas conversas e as nossas coisas e terminamos blasfemando contra Deus. E não entendemos a doutrina da santidade. Nós vemos a igreja louvando a Deus por causa da sua santidade. Porque Deus é santo. E quando entramos aqui dentro desse santuário, nós estamos na presença de Deus. Santo, santo, santo. Como não reconhecemos a santidade de Deus, nós temos dificuldade de louvar Ele, de reconhecer a santidade dele e, obviamente, de ser santo. A mensagem desse ser vivente, no cântico dele, nos fala que a nossa motivação para adorar e louvar a Deus é a santidade. Eu não estou aqui hoje para julgar a santidade de ninguém, ok? Cada um de vocês pode julgar a sua santidade. Eu posso julgar a minha santidade. Eu posso olhar para o meu interior e ver a minha santidade e ver quanto eu sou santo, porque ninguém aqui sabe a sujeira que eu tenho na minha alma. Ninguém sabe. Mas eu não sou santo. Eu tenho a minha sujeirinha, as coisinhas que eu sei que eu tenho que vencer, que eu tenho que lutar. É interessante que a gente hoje na igreja, a gente tem uma peleja doutrinária, né? Profética, sei lá. As pessoas estudam, não sabe mais do que a outra, começam a discutir, bater boca e tal. A gente vai para a parte teológica e aí a gente briga, mas ninguém quer ir para a parte espiritual, porque a parte espiritual diz assim: seja santo como eu sou santo. E para ser santo você tem que negar a si mesmo. E Jesus diz assim: nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e o quê? Negar já é um trabalho, pegar a cruz pior ainda, seguir, impossível. Então você vem aqui na igreja achando que está seguindo Jesus, a consciência acalmada. Eu fui na igreja todo sábado, estou lá louvando, eu não vejo nada de errado comigo não. Qual é o sacrifício que você está fazendo por Cristo? Porque quando Jesus diz assim, negar a si mesmo, isso é uma coisa terrível. Isso não é fácil negar. Inclusive a cruz que Jesus está dizendo não é os problemas da vida não, né? Tem uns irmãos que dizem: ai pastor, essa mulher aqui é a cruz que Deus me deu para levar. Que conversa é essa? Pastor, esse meu marido aqui, essa é a cruz que Deus me deu para levar. Não é isso que Jesus está falando não. Jesus está falando da cruz de viver a vida negando-se a si mesmo. Essa é a cruz. Quando ele diz assim: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, não é negar na semana de oração não. Não, eu vou me negar essa semana e me entregar. Depois de uma semana, daqui um mês ninguém vai lembrar mais nada que eu falei aqui. Daqui um mês ninguém lembra mais nada que eu falei. Ninguém grava nada. A gente só grava as novelas aí. A gente novela tudo bonito lá. As coisas do diabo a gente grava e conta tudo um para o outro, ainda comenta. Mas as coisas de Deus, a nossa memória é curta. E esse talvez é o nosso grande problema. Porque quando Jesus diz assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz que ele está falando é a crucifixão do eu. Quando você crucifica o teu eu, para você ir para o Calvário e se entregar como Jesus se entregou, você tem que negar a si mesmo. Porque Jesus negou a si mesmo. Ele tomou a decisão de negar a si mesmo no Getsemane. Quando ele se ajoelhou, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. E qual foi a resposta de Deus à oração do filho dele? Qual foi? O silêncio. Aí quando Deus fica em silêncio, você fica bravo com Deus. Pastor, faz 8 meses que eu estou orando, Deus não me responde. Mas se Deus ficou em silêncio com o pedido do filho dele, por que ele vai responder o teu? E na verdade, quando Deus fica em silêncio, ele está respondendo a tua oração. Porque o filho diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas quando Deus ficou em silêncio, o filho sabia que ele tinha que ir pelo vale da sombra da morte. O pai estava dizendo assim: meu filho, eu não posso te livrar. Você vai ter que ir. Se você está no meio de um problema e você começa a orar e Deus não responde, Deus está respondendo. Ele disse: meu filho, se apega no Calvário, fortalece a tua fé, porque tu vai entrar por dentro do sofrimento. Mas quando tu andar pelo vale da sombra da morte, tu não tenha medo, porque eu vou estar contigo.
Porque eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Se você buscar a Deus, andar com Deus, tiver fé, você vai sentir Deus ao teu lado, não importa o tamanho do seu problema. Agora, quando você não anda com Deus e cai em problema, aí você está por sua conta, e aí dói, e aí você fica fraco, e aí você cai, e você pode até botar a culpa em Deus, mas a culpa é sua, porque Deus tem o poder à sua disposição, você que não busca Ele, você que não quer negar-se a si mesmo. Meus queridos, da sala do trono de Deus, a santidade revela o caráter do Pai, revela o caráter do Criador. Se você quer se conectar com Deus, é bom você começar a estudar o que é santidade, é bom você começar a se santificar. E a segunda coisa do cântico dos 4 seres viventes, louvar a Deus pela sua onipotência. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. O cântico diz isso, né? Se vocês olharem lá o 4, o capítulo 4 e o versículo, estão no versículo 8, 4 e o versículo 8 diz assim: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz assim, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele está falando da onipotência. Deus é o Todo-Poderoso. As pessoas para quem o Apocalipse foi escrito conheciam muito bem a força e o poder do Império Romano, um poder que alguém jamais havia experimentado. O imperador é considerado um Deus. Imagina o que significava esta mensagem, de que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso. A mensagem que diz assim, que nós pertencemos a um Deus Todo-Poderoso, era o antídoto à mensagem pagã de que o imperador era um Deus. Era a onipotência de Deus importada para os seus filhos. Um Deus Todo-Poderoso. A pergunta que eu faço para mim é o seguinte: tem você em algum ponto da sua vida adventista sentido esse poder da onipotência de Deus na sua vida? Tem você sentido o poder de Deus? Ou você tem vivido aí debilitado, esse adventista debilitado, que não tem força para resistir o pecado, que não tem força para fazer frente às influências que o mundo está nos oferecendo? Onde é que está a onipotência de Deus na sua vida? O poder para resistir o pecado, o poder para obedecer, o poder para ser fiel, o poder para ficar ao lado da verdade. Eu tenho me entristecido de ver pessoas dentro da igreja de Deus defendendo as influências mundanas dentro da igreja. Eu fico entristecido de ver jovens dizendo que não vê nada demais ir para o cinema, que o cinema não tem nada demais. Qual é a diferença de assistir o filme no cinema e o filme em casa? Claro que tem uma diferença tremenda. Quando você vai no cinema, você pega 2 vezes. Quando você assiste em casa, você só pega 1 vez. A conta fica menor. Ah, mas como assim? Difícil achar um filme que preste. Difícil. Melhor nem assistir. Porque se você for selecionar, procurar, é tão difícil achar um que preste que é melhor nem perder tempo. Porque quase tudo não presta. Cada vez que você liga teu DVD em casa, tua televisão, e passa um filme dentro da tua casa, na tua televisão, ou mesmo no teu DVD, e esse filme fala da vida após a morte, você está tendo uma sessão espírita dentro da tua casa. A mesma sessão espírita que aconteceu no Éden está dentro da tua casa. O filme é lindo. Sabe que tem umas coisinhas lá de vida após a morte? Se você convida o diabo para dentro da tua casa e depois ele fica rindo dizendo que foi bom, filho, vai ver juízo para você mesmo. Melhor você jogar a tua televisão no lixo. Se você não sabe controlar o teu televisão, não estou dizendo que televisão é pecado, mas se você não souber controlar a tua televisão, é melhor você jogar lá no lixo mesmo. Agora, não fica assistindo as porcarias do diabo e fazendo sessão espírita dentro da tua casa, não. Que cada filme, cada show que você assiste, que fala do espiritismo, que fala da vida após a morte, que fala dessas coisas, você está invocando o demônio dentro da tua casa. É por isso que não vale a pena assistir os filmes. Agora, quando você vai no cinema, você pega 2 vezes. Porque você pega para ver o filme lá e você pega porque paga o ingresso. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um amigo, muito amigo teu, aí você descobre que
lá na casa dele, nas tuas costas, ele reúne os amigos e começa a falar mal do teu pai. Meteu o cacete no teu pai. Ah, porque o pai do Dilson é isso, é aquilo e tal. Você é amigo da pessoa, não sabia. Você gosta da pessoa, você gostava. Aí você descobre que ele vai lá na casa dele e toda vez que ele reúne os amigos na casa dele, mete o pau no teu pai. O que é que você faz? Vai continuar frequentando a casa dele, vai? Você vai continuar lá frequentando a casa dele, gostando dele? Claro que não. Mas é isso que o cinema faz. O cinema, ele mete o pau no nosso Pai Celestial. Ele blasfema contra o nosso Pai Celestial. E cada vez que você paga um ingresso, uma porcentagem daquele ingresso vai para sustentar o prédio, vai pagar a luz, a água. Vai haver juízo para aquele povo que paga ingresso no cinema e suporta aquela casa que no outro dia vai estar passando filmes que blasfemam contra o nome de Deus. Vai haver juízo para os nossos jovens. Vai haver juízo. Não há como não dizer que não é pecado. Não há como dizer, você peca porque paga o ingresso para suportar o prédio e a casa, que uma parte do dinheiro vai para manter a casa, para continuar passando o filme das mãos. Aí você vai dizer assim, mas e o DVD é a mesma coisa? E se for a mesma coisa, joga o teu DVD no lixo, tá bom? A televisão então também joga fora. Tudo que você vier para mim, que você disser, está suportando, tu joga fora, muda também. Te santifica. Isso é o processo da santidade. Isso é o processo da santidade. É essa obra que nós não queremos fazer. É essa obra de fazer essas mudanças radicais que nós não queremos fazer na nossa vida. Porque é essas mudanças radicais que vai fazer a gente santificar. Eu era um viciado em televisão. Quando eu era jovem, minha mãe me deu televisão em casa. Lá em casa a linha era bem dura. E eu me lembro de uma novela que eu queria assistir, que todo dia se comentava na escola e eu não podia assistir. E eu enrolava minha mãe, toda vez que quando dava a noite tinha assim, se guardado, eu pulava um muro do vizinho, ia lá para a televisão assistir uma novela chamada Jerônimo, o Herói do Sertão. Vocês estão rindo porque vocês já ouviram falar dessa novela. Então, os novos talvez não sabem, eu fico parecendo velho aqui. Quando eu casei, tive a minha casa, botei uma televisão em cada quarto. Não tem nada a ver televisão e filme. Eu comprei uma TV para o quarto. Tem 3 quartos na casa, cada casa tinha uma TV, tem uma TV na sala. Minha mãe falou, mas essa televisão, mamãe, assim, na sua casa, na minha vai ter. O cristão sem Cristo, ele é assim, ele é todo arrogante. E eu botei minhas televisão tudo lá. Eu assistia filme. Quando saiu o videocassete, foi pronto, agora eu vou assistir os filmes do cinema todo dia que eu não assistia. Aqui em casa mesmo. Defendia o filme, defendia tudo. Defensor. Mas por que o senhor mudou de lado? Mudei de lado porque um dia, perdido dentro da igreja, eu encontrei Cristo. Quando eu encontrei ele, eu disse assim, filho, isso não é coisa do reino. Isso aí não é coisa do reino. Ou você deixa, ou não vai dar para entrar no reino. Essa experiência que nós como cristãos precisamos. Se vocês observarem o cântico desses 4 seres viventes, tem uma conotação, porque o primeiro fala da santidade que nós vamos alcançar. O segundo fala do poder para crescer na santidade, do poder para ser santo. E o terceiro exalta a razão. Louvar a Deus por sua eternidade. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de quê? Impérios vêm, impérios vão, mas Deus permanece para sempre. Essa é uma triunfante afirmação de que a vitória já está ganha, de que o nosso Deus, Ele é o vencedor, de que a vitória, ela vem do Senhor. Não importa se você está metido no pecado, não importa o que está acontecendo na tua vida, não importa o quão negra a tua vida esteja, não importa o quão mal você está se sentindo espiritualmente, há uma vitória que já foi ganha, há um poder que pode santificar a sua vida, há esperança para você, há um poder que pode descer do alto e pode entrar na sua vida e transformar você em nome de Jesus. E os poderes deste mundo, o cinema, o filme, Hollywood, a novela, a televisão,
essas palhaçadas que o diabo inventa aí para botar o povo do Senhor abaixo, serão subjugadas pelo poder da onipotência de Deus na vida dos cristãos. As pessoas lá de fora vão olhar para a tua vida, elas vão ver esse poder e elas vão ser atraídas pelo Evangelho. Você não vai precisar sair por aí procurar gente para dar estudo bíblico, porque as pessoas vão vir dizer assim: olha, eu te conheço, e isso aí na tua vida não é você que está fazendo. O que está acontecendo contigo? Que Deus é esse que está transformando você? E eu me lembro de uma história de... Eu acho que vocês já ouviram essa história também. O tempo está indo embora, mas eu vou contar a história. Talvez hoje vai acabar mais tarde, não sei. Aí, uma TV foi para a rua de uma grande cidade fazer entrevista. Chegava lá e dizia assim: você sabe onde é o céu? Eu quero dizer, o céu deve ser lá em cima, céu azul lá. Passava um outro: onde é o céu? Ah, deve ser ali em cima das nuvens. E as respostas sempre apareciam tudo lá para cima. Eles gravaram umas 20, 30 entrevistas. A emissora de TV falou: pronto, agora vamos embora, terminou. Quando eles estavam guardando o equipamento, lá vinha um garotinho de seus 8, 9, 10 anos, assobiando, com uma bolsinha dele nas costas, caminhando e tal. E o cara falou assim: ó, vamos entrevistar esse guri aí, o último do dia, vamos entrevistar o guri, bora, chamaram. Uma entrevista aqui, o garoto: ok. Falava o seguinte: onde é o céu? Onde é o céu? Aí pensou um pouquinho assim, começou a dar uma risada. Foi o seu, onde é o céu? Onde é o céu? Falei assim: olha, você está vendo aquele prédio grande ali, 10 andares? Estou vendo. Você está vendo aquela janela no 8º andar com aquela toalha vermelha lá ali? Estou vendo. Está ali o céu. Onde é o céu? Como onde é o céu? Foi ali onde eu moro. Mas ali é a sua casa. Não, ali é o céu. Mas como assim? Foi: olha, há um tempo atrás, o meu pai, ele bebia. E ele chegava bêbado em casa. E quando chegava bêbado em casa, ele batia na minha mãe, batia em mim, quebrava tudo dentro de casa. A gente não tinha dinheiro para comer, era uma desgraça. E quando ele chegava lá, quebrando tudo, minha mãe dizia: essa casa é um inferno, essa casa é um inferno, essa casa é um inferno. Mas um dia, meu pai vinha meio bêbado do trabalho. E quando ele passou numa rua, ele viu um hino sendo cantado numa igreja. E ele sentou num quarteto da igreja lá de fora, ficou ouvindo. E todo dia, quando ele vinha no trabalho, ele passava naquela igreja lá, sentava, ficava ouvindo. Eles tinham um culto toda noite. Um dia ele criou coragem e entrou. E ele estava meio bêbado, assim, meio baleado. Mas ele começou a ouvir a palavra de Deus. E aquilo foi começando a mexer com ele, mexer. Meu pai foi parando de beber, parando. Um dia ele para completamente. Entregou-se a Jesus. Vai à igreja toda semana. Agora ele chega em casa e não bate na mamãe. Ele chega em casa e não bate em mim. Ele chega em casa agora, ele traz comida, ele traz presente. E a nossa vida mudou. E agora a mamãe todo dia fala: essa casa é no céu, essa casa é no céu, essa casa é no céu. Ele abriu os olhos e falou: ali é o céu. Poderia a sua casa ser no céu? É a sua casa no céu. Meus queridos, o céu, ele começa aqui. O reino começa aqui. E é nós que temos que nos santificar. É nós que temos que buscar esse estágio de eternidade pela nossa entrega a Cristo Jesus. É Deus que vai fazer por nós uma coisa que nós não podemos fazer por nós. É por isso que nós precisamos da onipotência de Deus, para alcançar a santidade de Deus, porque Ele é aquele que era, Ele é aquele que é, e Ele é aquele que vai estabelecer a eternidade. Esse é o nosso Deus. Essa igreja é triunfante. Nós vamos vencer e alcançar a vitória. Sabem, queridos, a visão é longa e eu não tenho tempo para falar ela toda. Mas hoje a minha mensagem é sobre o cântico dos 4 seres viventes. E agora, se vocês lerem comigo o versículo 9 até o 11 de Apocalipse 4, olha o que diz. Versículo 9 até o 11. Diz assim:
quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Amém. Louvado seja Deus por esse cântico dos 24 anciões. No tempo que João escreveu o Apocalipse, se ajoelhar no chão, depositando a coroa no pé de um monarca, era reconhecimento à soberania do rei que conquistou a sua nação. Quando uma nação conquistava outra, essa atitude de se inclinar diante do trono do rei e depositar a coroa era uma coisa extremamente comum nos dias de São João. Significava submissão, significava entrega, significava humildade, se rendendo àquele que o havia conquistado. Essa é a mensagem que vem do trono da sala de Deus essa noite: submissão, entrega. Cristianismo é submissão. Não existe cristianismo sem submissão, não existe cristianismo sem entrega, não existe cristianismo sem humildade. Nós somos bons adventistas, mas não conseguimos ser bons cristãos, porque para ser cristão é preciso se entregar, para ser cristão é preciso se render, para ser cristão você precisa esvaziar e deixar Cristo entrar e sentir o poder da onipotência dele, subjugando o pecado, subjugando o eu, fazendo de você uma nova criatura em Cristo Jesus. E é isso que vai fazer você feliz. É essa associação com o infinito, é essa busca pelo esse Deus poderoso que é Espírito, é essa experiência espiritual de sentir a presença do Altíssimo, mesmo quando você não vê, mas você sente o poder dele tomando conta da tua alma, que vai fazer você forte, que vai fazer você vitorioso, que vai fazer você passar sobranceiro pelos sofrimentos e dores dessa vida. Nós estamos perdendo o gozo dessa vida, porque nós estamos buscando gozo nas coisas materiais. E meus queridos, nessa noite, se você olhar a doxologia dos anciãos, ela diz assim: Ele é Senhor nosso, Deus nosso. Essa mensagem cantada por esse grupo mostra que Deus, Ele é soberano. Ele não pode dividir o espaço com nada. E o nosso problema hoje não é nem que a gente não guarda o sábado. O nosso problema é que a gente não consegue se entregar completamente. A gente cresce em um nível da vida cristã e a gente chega aqui nessa linha, né? Então a gente cai e volta, a gente pensa que isso é santificação. Eu não sou o vosso pastor, mas se eu fosse seu pastor aqui há 4 anos, e aí eu olho para o irmão José aqui, e o irmão José é aqui. Aí alguém vai falar com o irmão José, você diz: olha, cuidado, você vai falar que o irmão José vai ficar bravo. Eu conheço ele. O irmão José é essa. Pastor, cuidado se eu falo pastor vai te jogar um tijolo na cabeça. A gente já conhece a vida espiritual uns dos outros. A gente olha um para o outro assim, não vê nada diferente. Ninguém sente crescimento. Ninguém está crescendo, não é? Ninguém está crescendo. Se eu sou o pastor da igreja, será que no ano seguinte a igreja vai sentir que eu estou mais espiritual do que o ano anterior? Isso é santificação. Será que a gente aqui na igreja Laranja da Terra vai olhando para o outro e cada ano a gente sente a igreja mais espiritualizada, os membros mais confiantes, os membros buscando mais a oração? O nosso problema é espiritual. Eu me lembro do meu primeiro ano do ministério. Eu já disse para vocês que era um pastorzinho muito arrogante quando eu comecei, eu tinha 21 anos. Tive que deixar um bigode para o povo me respeitar, porque é uma carinha muito lisa, e a igreja central do meu distrito, ela tinha 150 membros, e 145 membros eram acima de 50 anos.
E eu tinha 21. Aquela carinha de menino lá. Tive que botar um bigode aqui para um pouco mais a me respeitar, ficar mais sério, não é? Mas sabe, irmãos, eu era aquele pastorzinho iniciante, assim, todo arrogantão, né? Achando que eu era o bonzão, que eu era melhor do que todo mundo, que eu sabia tudo, né? E aquele foi um dos anos mais difíceis da minha vida, porque a igreja, todo mundo era idoso, de certa idade. Naquele ano eu fiz 16 enterros. Me lembro quando eu fui fazer o 8º enterro, eu cheguei no cemitério, o coveiro estava tirando onda da minha cara. Falei, pastor, da tua igreja eu nunca vou ser mesmo, que você está aqui todo mês. Mas que coveiro mais atrevido esse coveiro falar isso para mim? Falou, ô coveiro, abre os caixões que eu vou enterrar aqui para ver se tem alguém menos de 70. Abre, porque se você abrir, você vai querer ser membro da minha igreja. Tem ninguém aí com menos de 70, não. Eu fui e ele falou assim, bispo, isso é verdade. Bispo, isso é verdade. Irmãos, um ano difícil. Que quando você começa a servir a Deus sem ter Deus, a vida fica complicada. A vida fica complicada. A igreja está cheia de gente assim, que diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas não tem Deus. Não sente aquela experiência espiritual, não sente aquele gozo, aquela alegria da salvação, não sente aquele desejo de se render, de se entregar, de fazer Deus realmente o Senhor da sua vida, de priorizar o reino e as coisas do reino, de dizer, Senhor, eu quero me entregar, eu quero ser teu, eu quero viver uma vida de santidade, crescendo em santidade espiritual, a cada dia avançando na sua experiência de fé. Eu olho para mim lá atrás, eu olho para mim hoje, e às vezes eu fico com vergonha de mim mesmo. Quando você começar, não pensa que eu sou santo, olha, o pastor dizendo, vocês não têm nem ideia da minha luta, vocês não têm nem ideia. É um cai e levanta e cai. Mas eu já consegui vencer muita coisa, sabe? Você tem que contabilizar as vitórias, você tem que botar as derrotas para você ver que você está subindo. Você está subindo lentamente, mas você está subindo. Você não pode viver uma vida de negação espiritual. A maioria da igreja está assim hoje. As pessoas cumprem a tabela do sábado, domingo, quarta-feira, não come carne de porco, não fuma, não bebe, tal, dízimo. Tem uma tabelinha que você cumpre e você fica com a consciência em paz, mas você não está crescendo, você não está subindo, você não está avançando, você não sente o poder dessa onipotência aumentando, fazendo você santo, fazendo você grande, fazendo você cheio de glória. E você foi criado para estar cheio de glória. E é isso que está no coração dos cristãos, um tremendo de um vazio. Esse vazio que você sente, essa infelicidade que você sente, é a ausência da glória de Deus, é a ausência da presença do poder de Deus na tua vida. E isso não vai vir assim como uma vara mágica, não. Isso é um processo. E eu me lembro quando eu cheguei no meu primeiro ano de ministério, eu era jovenzinho, 20 anos, botei o meu bigodão. E aí eu me lembro do irmão Manuel do Espírito Santo, era o nome dele. E eu estou no Espírito Santo, engraçado. Manuel do Espírito Santo, era o nome dele. Irmão Manuel do Espírito Santo, ele tinha uma doença que ele andava assim, tinha que andar com uma bengala, eu estava todo. E ele falou, pastor, quero te falar uma coisa. Vai aqui nessa igreja, tem um culto 5 horas da manhã, é o culto da fé. Falei, mesmo? E é todo dia. E a gente quer que o pastor venha dirigir o culto todo dia. Falei, irmão, esse culto não está muito cedo, não? Não, pastor, é 1h30 de culto. Acaba às 6h30. Mas, irmão, eu fiquei assim meio gaguejando, igual estou agora mesmo. Sabia o que dizer. Falei, irmão Manuel, meu pastor, esse é o culto que o Espírito Santo está lá. O senhor tem que ir lá. Falei, irmão, sabe, eu tenho 21 anos, eu durmo um pouquinho mais, 5 horas é muito cedo.
Não, pastor, você tem que dormir cedo para acordar às 5 horas para encontrar com Deus na igreja. E irmãos, aquilo foi uma confusão danada, né? Eu já estava todo atrapalhado, porque eu queria ir para Campina Grande e não fui. Lembra dessa história? Oh meu pai, estava agitado. Fiz conta do presidente da missão. Olha só onde eu caí agora. Esse povo tudo de idade aqui, né? Nem revoltado, agora tem que ir para esse culto 5 horas da manhã. Minha esposa falou: oh, você está despertado aí, né? Você está despertado aí, porque senão vai pegar. Irmãos, eu assumi aquele distrito no dia 1º de fevereiro. E eu fui transferido dia 30 de dezembro. Eu fiquei naquele distrito 1 ano. Aquele ano foi o ano de maior aprendizado dos meus 30 anos de ministério. Eu me lembro de um ancião que eu tinha. Aquele homem virou meu pai. Ele me chamava no canto da parede lá e falou: pastor, você baixa a tua arrogância, porque aqui a coisa é diferente, pastor. E eu estou falando isso que eu te amo. E ele falava: parecendo meu pai. Eu respeitava aquele homem. Aquele ano eu fiz coisas que eu nunca mais fiz no meu ministério. Eu fiz um coral de idosos. Levou 4 meses para ensaiar a primeira música e poder cantar. E finalmente, no primeiro sábado de novembro, quando o coral decolou, 65 idosos. Só era pianista minha esposa e eu regente do coral. Nunca regi coral na minha vida. No meu primeiro ano eu regi. Ainda me lembro até do hino. Cristo já ressuscitou, aleluia, aleluia, o grave, o tenor e o baixo. O coral cantou uma vez. Quando ele cantou, veio a notícia que eu ia ser transferido. E claro, o coral acabou. Aquele ano eu acordei todo dia 5 horas da manhã. Eu louvo a Deus porque aquela igreja me forçou para aquele culto todas as manhãs. Todas as manhãs havia uma bênção esperando por mim naquele culto. No fim do ano eu batizei 92 almas. 21, 22 anos. Sem nenhuma experiência. Deus fez coisas naquele ano que eu tenho certeza foi aquele culto de oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, me orar. A mensagem diz assim: eu sararei ele. Nós temos o Deus, nós temos o poder. Por que nós resistimos? Por quê? Se temos o Deus, temos o poder, por que nós resistimos? Eu quero terminar minha mensagem hoje à noite, mas eu queria só dar uma revisão com vocês aqui. Da sala do Santíssimo do Santuário Celestial, nós aprendemos algumas lições essa noite. Você não pode esquecer essas lições. Você não pode. Se você aprender essas lições que vêm da sala do Santíssimo do Santuário Celestial essa noite, você pode mudar a sua vida para sempre. Você não vai ser mais a mesma pessoa. Da sala do Santíssimo do Santuário Celestial, nós aprendemos que a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram aonde? Cristo crucificado, ressurreto, assunto aos céus, é a garantia de que nós podemos retornar ao lar eterno. Voltar para casa. Voltar para casa paterna. Voltar para um lugar que a gente nunca devia ter saído. Lá você não vai precisar de animais, de terra, de fazenda, de nada. Se você começa a acumular bens aqui nesse mundo, começa a amar as coisas que você tem, vai ser muito difícil você se desprender de tudo isso e começar a pensar lá em cima. A mão de Deus está estendida para você, porque a misericórdia e a justiça estão unidas, empenhadas em salvar você, nos dando a certeza de que a vitória já foi ganhada. A sepultura vazia garante isso. Você só precisa aceitar e se render. Mas Deus não aceita um coração dividido. Da sala do Santíssimo do Santuário Celestial, nós aprendemos que a justiça e a misericórdia de Deus, elas se encontraram no Calvário, e agora a vitória eterna está garantida. Amém, igreja? Da sala do Santíssimo do Santuário Celestial,
nós aprendemos que a natureza e a igreja de Cristo devem viver para louvar e adorar o Criador. A sua vida deve louvar e adorar o Criador em tudo que você faz. Deus deve ser o centro da sua vida. Você está plantando na sua terra, Deus deve ser o centro da sua terra. Se você vai para o trabalho, Deus deve ser o que está com você no trabalho. Aonde você vai, a sua vida vai louvando e adorando e glorificando o Criador. Da sala do Santíssimo, nós aprendemos a lição que a vida do cristão que está em Cristo é uma vida de glória. Eu gosto desse povo pentecostal que diz glória a Deus, aleluia. Os adventistas ficam criticando, e a Bíblia está cheia disso. Paulo só dizia salvos com a paz do Senhor. Só Paulo devia ser da Assembleia de Deus, porque ele só saudava o povo com a paz do Senhor. Eu estou feliz que aqui em Laranja da Terra eu escuto uns amém alto. Ninguém diz amém quando não está sentindo nada. Ninguém diz aleluia, glória a Deus, você não está sentindo nada. Nós deveríamos ser uma igreja que deveria glorificar e louvar o nome de Deus pela nossa vida. Da sala do santuário, da sala do Santíssimo do Santuário Celestial, nós aprendemos que Deus é santo, Ele é poderoso e Ele é o quê? Nada, absolutamente nada neste mundo pode tirar Deus do controle da nossa vida, a menos que o façamos por nossa própria vontade. Deus, Ele quer controlar você, Ele quer tomar você nos braços dEle e dirigir a sua vida. Deus só não vai fazer isso se você não permitir. Nem o diabo, nem Satanás, nem ninguém tem poder para controlar nada na sua vida, porque você é filho de Deus, você foi criado à semelhança de Deus, você foi criado para glorificar e adorar a Deus. Se Deus não está sendo glorificado na sua vida, é porque você está fazendo a sua própria vontade. Você está colocando o seu eu acima de Deus. É maravilhoso saber que Deus quer controlar a nossa vida. Deixa Deus te controlar. Olha, quando a gente decidir ser cristão nessa vida, a gente vai ter perdas financeiras. Para ser cristão, a gente vai ter que ter perdas, porque os valores que contam para o coração não é o dessa terra, mas é o da eterna. São os valores espirituais que a igreja de Deus hoje está desprezando. É por isso que não há perdão, não há humildade, não há amor, não há sinceridade, não há fidelidade. São os valores espirituais que estão sendo deixados de lado para esses valores visuais, essa vida religiosa externa, que Jesus diz assim que é sepulcros caiados. Jesus identificou essa religião, ela está aqui hoje. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. O que Deus quer de você essa noite é o coração. Da sala do Santíssimo do Santuário Celestial, nós aprendemos que Deus pede completa submissão e entrega. Deus está ansioso para tomar posse da nossa vida. Ele espera ansioso a rendição do nosso quê? Sabe, pode ser que você esteja dando muita coisa para Deus, o teu tempo fazendo trabalho missionário, batendo nas portas, coisas na tua vida que você está guardando lá no fundo da sua alma, você não quer entregar para Deus. São coisas que estão impedindo você de fazer essa entrega. É verdade que você é filho de Deus, você vem à igreja, mas você não consegue se entregar completamente. Você não consegue, porque há coisas entre você e Deus que está impedindo essa entrega completa. Essa noite você precisa se render. Essa noite você precisa entregar. Da sala do Santíssimo do Santuário Celestial, nós aprendemos que Deus, Ele é o nosso Senhor e é o nosso Pai. Não duvide disso.
Não duvide disso. Deus conhece as nossas necessidades. Ele é o provedor da nossa vida. Se confiarmos nele, Ele vai cuidar de nós. Quando Deus mandar uma provação, um sofrimento, não reclame. Se renda ao sofrimento. Fala: Pai, eu estou no meio dessa dor, mas eu sei que eu tenho crido. Cada vez que eu estou metido num problema assim, que eu não vejo saída, eu vou estudar o livro de Jó. Que eu vejo Jó dizendo assim: eu sei que tenho crido, e eu sei que o meu Senhor um dia vai se levantar sobre essa terra, e eu nessa minha carne, eu verei o meu Deus. Deus está no controle, não duvide disso nunca. Da sala do Santíssimo, do Santuário Celestial, o cântico desses seres viventes, o cântico dos 24 anciões, nos dão essa certeza de que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Da sala do Santíssimo, do Santuário Celestial, nós aprendemos que Deus, Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor. Precisamos aprender a depender completamente de Deus. Quando vivermos para glorificar o Seu nome, viveremos a vida nas mãos de Deus. A pergunta que eu faço a você nessa noite é: a sua vida está nas mãos de Deus? Tem a sua vida? Está você vivendo a sua vida nas mãos de Deus? Está você completamente entregue nas mãos de Deus? Sabe, meus queridos, se você não está conseguindo se entregar a Deus, talvez haja alguma coisa na tua vida que está impedindo você de se render completamente. Porque tira a alegria da salvação do coração, sabe o que é? São aqueles pecados ocultos que ninguém sabe, mas que a gente sabe que Deus sabe. São os pecados que ninguém sabe, que a gente chega na igreja com essa fachada bonita e feliz, mas a gente sabe que por dentro a gente está sujo. Eu não estou aqui falando de pecados sexuais só, eu estou falando aqui de negócios, de enrolar, eu estou falando de mentira, eu estou falando de problemas matrimoniais, estou falando de muita coisa, estou falando do teu egoísmo, da maneira como você vê a vida. Você vê a vida por uma perspectiva material, você não consegue ver a vida por uma perspectiva espiritual. Me lembro de um irmão que eu conhecia que dava 10% de dízimo e 25% de impacto de tudo que ele ganhava. Tudo. Eu olhava para aquele homem e aquilo era uma inspiração para mim. Parece que quanto mais ele dava, mais ele abençoava. Era igual a botija da viúva de azeite. Quanto mais ela tirava para fazer pão para o profeta, mais tinha lá. Ele se tornou um investidor da obra de Deus. Um dia chegou para mim e falou assim: olha, Deus tem me dado tanto que agora eu já estou dizimando 50%, eu estou dizimando 10% e eu agora estou dando 40% para Deus. Eu só preciso de 50%. Eu não preciso mais dos outros 50%. E eu dava mesmo dinheiro, construía igrejas, financiava estudantes para estudar teologia e ajudava as pessoas. Vivia uma vida de serviço, uma vida que era abençoada para abençoar os outros. Olha que coisa linda. Sabe, meu querido, o que está impedindo você de se entregar hoje à noite? Alguma coisa impedindo você de se entregar essa noite? Você vem dentro da igreja já há tantos anos, você, às vezes pode ser até que você esteja tão orgulhoso do seu adventismo, dos seus feitos. Às vezes eu visito algumas igrejas e irmãos: olha, pastor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, já dizer tudo. O moço rico chegou para Jesus contando as glórias da vida cristã dele. E Jesus disse: ah, é? Que maravilha. Jesus amou o moço. Ele disse: agora tem uma coisa só que tem impedindo você. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Depois vem a sério. Mas o moço rico não podia seguir Jesus, porque ele amava mais o dinheiro que a Jesus. Poderia ser o caso essa noite que há alguma coisa na sua vida que você ama mais que Jesus e você talvez nunca percebeu. Poderia ser o caso dessa noite, você está aqui pela primeira vez na sua vida em muitos anos, finalmente você percebeu agora que há alguma coisa que você não estava vendo, que realmente está impedindo você de fazer uma entrega plena, completa. Talvez hoje vai ser a tua noite.
E o Espírito do Senhor está dizendo para eu apelar. Mas a decisão é sua. Eu hoje vou fazer um apelo. Eu vou fazer um apelo forte que eu já vi. Não é qualquer um que pode responder esse apelo. O Espírito Santo vai ter que trabalhar muito com você para você ter coragem de responder o meu apelo já vi. Se ouvindo essa mensagem essa noite, ouvindo essa voz que veio do trono da sala do Santíssimo do céu, você percebeu que há alguma coisa na sua vida que está prendendo, você precisa vencer. E você está aí dizendo assim: eu vou vencer, agora eu vou vencer. Mas o meu apelo é para você vencer agora. O meu apelo é para você dizer assim: Senhor, eu vou me render, eu vou me entregar. E eu tenho uma bênção especial através da minha oração para esses que querem fazer uma decisão agora, de iniciar uma batalha para derrotar essa coisa que está impedindo você de se entregar completamente a Deus. É claro que eu vou convidar você para vir aqui na frente se ajoelhar. Eu vou. E o diabo vai dizer assim: mas você vai se levantar hoje à noite e vai lá na frente do pastor e dizer que você tem um pecado, alguma coisa na tua vida que está impedindo você de se entregar completamente. Você está louco. Fica sentado aí em casa, você se entrega. Você pode fazer isso. Mas isso só continua mostrando o tipo de coração que você tem. Que você continua preocupado com o que os outros pensam de você, sem estar preocupado com o que Deus pensa de você. Essa oração hoje à noite é para quem quer a vitória. Se você não pode vencer, pode ficar sentado. Eu vi alguém aqui hoje à noite que está precisando dessa oração de poder para vencer alguma coisa na sua vida que precisa mesmo ser vencida, derrotada. Se tem alguém aqui hoje à noite que está nesse vale, eu quero convidar você a vir aqui na frente agora e se ajoelhar aqui. Louvado seja Deus, porque o Espírito está tocando corações. Mas pense bem para vir aqui se ajoelhar, porque você não pode vir aqui se ajoelhar e tomar decisão e depois fracassar. Não vem. Só venha se estiver preparado. Se você estiver preparado mesmo para mudar, para começar uma nova vida, dizer assim: Senhor, há uma coisa que está me pedindo de me entregar, e essa coisa já vem angustiando a minha alma há muito tempo. Eu quero começar de novo contigo, Senhor. Eu quero que você se ajoelhe e comece a confessar a Deus o seu pecado. Você não precisa confessar para mim, mas eu só posso orar a Deus depois que você tiver confessado o teu pecado ajoelhado aqui na frente. Você tem que confessar a Deus. O que é que está? Que iniquidade é essa que está entre você e Ele hoje à noite, que você quer tirar essa iniquidade? E aí sim, eu vou orar a Deus. Vou orar pela tua restauração. Vou orar pela tua transformação. Vou orar pela bênção do céu. Vou orar para que Deus possa transformar você, para que você possa essa semana começar uma nova vida com Cristo Jesus, para que você possa entender melhor a visão do Apocalipse 4, para que você possa enxergar a beleza da glória de Deus como São João enxergou, porque essa noite a graça de Cristo vai te alcançar. Eu vou pedir à igreja que se ajoelhe. Toda a igreja, por favor, se ajoelhe. Eu vou fazer uma oração para aqueles que estão aqui na frente, que se colocaram de joelhos e confessaram a sua fraqueza a Deus. Querido Deus, onipotente Pai que estás nos céus, aqui diante da tua presença, Senhor, no altar do trono da graça de Deus, estão os teus filhos. Senhor, aqui não é a sala do trono do Altíssimo, no santuário celestial, mas
mas aqui está uma representação do trono do Pai. E esses irmãos, eles passaram do santo e adentraram a porta do Santíssimo com o coração aberto, confessando o pecado e a iniquidade que está separando eles do nosso Pai Celestial. Há pessoas aqui essa noite ajoelhadas diante do trono da graça do Altíssimo, precisando de remissão de pecados, mas como os 24 anciãos, eles estão depositando as coroas da alma diante do teu trono, Pai. Eles estão colocando, Senhor Deus, o coração deles diante da tua presença, submetendo-se completamente a ti. Amém. Eles precisam do poder da onipotência do Altíssimo. Amém. Poder para vencer a iniquidade. Poder para derrotar o pecado. Amém. Poder para se levantar da presença do trono de Deus, restaurado. Amém. Transformado, purificado. Amém. Senhor, o mundo lá fora é mau. Satanás está usando a tecnologia, as pessoas e tudo que ele pode para destruir o crescimento espiritual dos filhos do reino. Senhor, protege os filhos do reino. Amém. Coloca uma auréola de proteção sobre eles, para que eles possam manter permanentemente, diariamente, essa atmosfera celeste em suas vidas. Amém. Que o reino de Deus seja uma realidade na vida deles. Amém. Que o Senhor os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu queria que vocês voltassem em reverência aos vossos lugares, sem conversar, sem falar nada, porque o Espírito do Senhor está aqui agora. A morda celeste festeja essa sua decisão, respondendo ao apelo que vem da sala do Santíssimo do Santuário Celestial. Se havia alguma barreira na sua vida que estava impedindo você de sentir a presença do Deus Todo-Poderoso, agora você recebeu a bênção. Agora você recebeu o poder para que você possa ir e você não peque mais. E a minha oração essa noite é que essa semana você tome decisões de começar uma nova vida com Cristo Jesus. Que a glória do Senhor possa resplandecer na tua vida. E que o Senhor seja o Senhor da tua vida agora e para todo sempre. Amém. Amém.
pra você lá no céu, conversar com Jesus.